Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos abordar o conceito de cultura pela perspectiva antropológica, capítulo 7, e também os conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural que estão no capítulo 8. Lembrando que o capítulo 6, por ser sociologia no Brasil, tem diversos autores e diversos conceitos, gravamos 2 vídeos, Fizemos 2 vídeos e hoje vamos, já que capítulo 7 e 8 são capítulos menores, vamos abordar os dois neste vídeo. E aí, vamos começar pelo conceito de cultura, que vem da questão do cultivo. Lembrando da questão do cultivo da terra. Tá? O cultivo, quando a gente planta, o que a gente espera colher? E o que é plantado em nós, vamos chamar assim, fazendo essa metáfora, o que é plantado em nós? São valores, significados para a nossa vida. Então, o conceito de cultura, por esse olhar antropológico, e como isso é cultivado, como isso é plantado socialmente. É uma construção social. Os valores que nós temos, muitas vezes as coisas que nós acreditamos, aquilo que a gente cultiva, ele é construído, ele é plantado, ele é semeado socialmente. E geralmente, são esses valores, e é por esses valores que observamos o mundo. Tá? Por isso que eu botei um óculos aqui, que não está muito bem feito, sabe que eu não sou muito bom de desenho. Tá? Então são esses valores geralmente que observamos o mundo, que avaliamos o mundo. Tá? Esses valores nos dão a referência, a orientação da nossa forma de agir no mundo e observar o mundo. E aí a gente vem para os dois conceitos que estão lá no capítulo 8. O etnocentrismo, que é a tendência de avaliarmos o mundo pela nossa etnia. Vocês lembram do conceito de antropocentrismo, que é o homem no centro das explicações. Vejam o conceito de teocentrismo, que é Deus no centro das explicações, lógico, através da religião. O homem no conceito de antropocentrismo através da ciência. E etnocentrismo nos traz nossa etnia, nossa cultura, nossa formação cultural, esses valores como forma de avaliação do mundo, como enxergamos o mundo. E aí, geralmente, consideramos esses valores apesar de os antropólogos não gostarem que a gente fale isso, eu acho que todos nós somos um pouco etnocêntricos. Porque tendemos a avaliar, a construir esse conjunto cultural, esse conjunto de valores, esse conjunto de significados, o que é bom, o que é ruim, tá? Geralmente, óbvio, e até por ser uma construção social, é até compreensível que avaliemos o mundo pelos nossos valores, que a gente considere esses valores mais corretos, às vezes melhores, e em certos casos assim, mais extremos, superiores. Eu acho que todos nós somos um pouco etnocêntricos. O problema é quando o etnocentrismo ele é radicalizado, ele é extremo, porque tendemos a Quando a gente radicaliza nesse olhar etnocêntrico, quando a gente avalia o mundo, nós como superiores aos demais, esse olhar de superioridade, nós temos a construir preconceito e intolerância. E aí o problema do preconceito e intolerância é exatamente por acharmos a nossa cultura e nós superiores aos demais. Temos um pouco de etnocentrismo em nós, porque vamos avaliar o mundo pela referência que nós fomos construídos, pela referência que nos foram dadas, da forma que nós fomos construídos. Por isso que é sempre bom quando a gente fala na construção e a desconstrução de certos valores, de certos conceitos, para que a gente não tenha esse olhar, não leve
ao extremo a radicalização do etnocentrismo, que aí a gente pode gerar preconceito e intolerância. Temos diversos exemplos na história. Podemos falar, né, no nazismo, a tentativa de comprovar a superioridade de uma raça sobre a outra. Tá? Podemos falar quando o português chega ao Brasil e vê o índio, né, como desalmado, que pode ser escravizado, por exemplo. Tá? Que vê os povos originários, que eles, né, chamam de índios. Isso por quê? Porque consideram-se superiores. São atitudes etnocêntricas. Tá? E aí a gente tem, em contrapartida, o relativismo cultural, muito utilizado, né, pelos etnógrafos, de o que? Se quer compreender uma cultura, por isso que eu botei um olhar de dentro. Se quer compreender uma cultura, né, tem que entender ela por dentro, em sua estrutura. Né? Você quer avaliar uma cultura, então conheça em que estrutura, em que referência ela foi construída. Por isso que se chama relativismo cultural. Relativo a quê? Estamos avaliando essa cultura relativa ao quê? Relativa à sua própria formação, o porquê de como ela foi formada, entender por que ela foi estruturada naquele formato. É essa relativização que a gente tem que ter, para que a gente tenha um olhar, né, muito mais compreensivo e não, né, nos julgando superiores. Uma história que uma antropóloga que eu estudei com ela na UERJ me falou uma vez para a turma, me marcou muito, para a gente entender um pouquinho melhor esses dois conceitos, quando ela fala que, voltando de uma pesquisa com indígenas no norte do país, ela vem num avião com pesquisadores de outra universidade também, que estavam lá pesquisando, e quando chega em São Paulo não consegue retornar ao Rio de Janeiro devido ao mau tempo, e ela fica na casa de um desses pesquisadores. E na hora do jantar, tá? Ele apresenta a sua família e começa a relatar algumas de suas experiências para sua família. E uma delas ele fala como a população indígena seria ignorante, porque os presentes que ele deixou com ela, como por exemplo o walkie-talkie, eles pegaram e penduraram como uma decoração, tá? E aí ele começa a retirar os presentes que ele ganhou daquele povoado, daquele povo, tipo arco e flecha, cocar, e ele fala que iria pendurar, né, na sua parede. Ou seja, essa analogia, eu não sei se a história é real ou não, mas essa analogia mostra muito bem o que? O arco e flecha não tem sentido, não tem utilidade em nossa sociedade, tá? Não caçamos o nosso alimento. Ele não tinha o porquê em nossa sociedade, assim como o walkie-talkie, né, naquela sociedade também não tinha utilidade para os índios. Então é essa relativização que é o olhar do relativismo cultural, né? E ao falar que os índios eram ignorantes, né, que eram inferiores por não saber como lidar com aquela tecnologia, ele estava sendo etnocêntrico. Então, galera, é mais ou menos essa reflexão que a gente vem fazer sobre esses conceitos, tá? Sobre essas abordagens culturais, e qualquer dúvida a gente está lá na plataforma. Um grande abraço, tá?